Pois bem, muitos têm interesse em ler a Sagrada Escritura, em absorver as suas ideias, os seus ensinamentos, mas não conhecem quase nada da Bíblia. Não sabem por onde começar, não sabem que peso dar aos textos da Bíblia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros. São 73 livros ao todo. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Esses livros foram compostos pelo povo de Israel e pela Igreja nascente ao longo de séculos. Os estudos mais recentes dizem que a escrita em Israel começou no século VIII a.C. Os primeiros escritos bíblicos seriam do século VIII a.C. O Novo Testamento começa com a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, isso nos anos 50 da era cristã. Portanto, alguns anos depois, ou cerca de 20 anos depois, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os últimos escritos do Novo Testamento são dos anos 90. Então vejam, os primeiros escritos do Antigo Testamento estão lá no século VIII a.C. E os últimos escritos do Novo Testamento estão no final do século I depois de Cristo. Vejam aí que são centenas de anos, vários séculos, durante os quais a Sagrada Escritura veio à luz, foi composta. Na Sagrada Escritura, nós devemos dizer, existem textos de grande importância para a vida do cristão. Existem textos de média importância e existem textos de mínima importância. Portanto, nós podemos comparar a Sagrada Escritura com uma floresta tropical. O que nós encontramos numa floresta tropical? Encontramos plantas pequenas, plantas médias e árvores frondosas, grandes, centenárias. Assim também é a Sagrada Escritura. Não podemos nivelar todos os textos. Nem todos os textos têm a mesma importância. Nós, como cristãos, acreditamos que toda a Bíblia é inspirada, mas é preciso ler os textos no seu contexto. É preciso ler aquilo que os autores, no seu contexto preciso, quiseram dizer. Porque a Bíblia não foi escrita diretamente para nós aqui do século XXI. A Bíblia foi escrita para aquele povo, para o povo de Israel, para a igreja nascente, os primeiros cristãos. É um texto de importância capital, a igreja sempre parte da Bíblia. Sempre que a igreja precisa se reformar, ela volta-se para a Bíblia. Sempre que a igreja precisa se inspirar, ela volta-se para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um texto dos tempos fundacionais. É um texto que está nas origens da própria igreja. Por isso é um texto de grande importância. A igreja considera como as suas origens o próprio povo de Israel, porque é a partir de Israel que surge a veneração, a adoração de um Deus único. É a partir de Israel que surge a esperança do Messias. E nós reconhecemos em Jesus esse Messias esperado. Então quer dizer que os fundamentos, os rudimentos da fé cristã estão em Israel. E depois temos os textos do Novo Testamento, são os textos dos inícios do cristianismo. São os textos daqueles que tiveram contato imediato, né, ou com os apóstolos ou com o próprio Jesus. Então esses textos são importantes porque são dos tempos fundacionais. São textos que pertencem ao tempo
originário da fé cristã. Então a igreja dá muita importância a eles, mas é preciso saber interpretá-los. Como eu disse, eles não foram escritos para nós no século XXI. Eles foram escritos para aqueles contextos dentro dos quais nasceram. Então nós precisamos ter essa ideia, né, que é uma primeira dica para a interpretação da Bíblia. Não podemos fazer uma interpretação esférica da Bíblia. O que seria uma interpretação esférica? A interpretação esférica é aquela que considera que a Bíblia não tem nenhum centro. Por fora da esfera, você não pode identificar nenhum centro. Todo ponto que você toca ali na esfera pode ser o centro. Mas a Bíblia, aos olhos cristãos, não é assim. Ela tem um centro. O centro é Jesus. Tá certo? E por ter um centro, nem todos os textos têm a mesma importância. Como eu disse, vamos recorrer àquela imagem da floresta tropical. A Bíblia é como uma floresta tropical. Textos de média importância, textos de importância menor e textos de grande importância. Então é preciso discernir. Como que eu vou discernir? A própria Bíblia me ajuda, de algum modo, a ver o que é central e o que é mais secundário, até o que é periférico. Mas um outro critério muito importante para o cristão é a própria história da interpretação da Bíblia. Como a Bíblia foi interpretada pela igreja ao longo da história. Como a Bíblia foi interpretada pelos pastores, pelos concílios, pelos santos, pelos teólogos, pelo povo de Deus. Então, recorrer à história da interpretação da Bíblia, isso nos ajuda a identificar aquilo que é mais central, aquilo que é mais importante e aquilo que é mais vital para a fé, a nossa fé aqui hoje. A Bíblia pode nos alimentar, embora não tenha sido escrita, repito, para nós. Pode nos alimentar porque ela está na base dos tempos fundacionais da nossa fé. Porque está nesses tempos fundacionais, porque é um testemunho desses tempos fundacionais, a Bíblia é como que um parâmetro para toda a igreja. Assim foi na história da igreja e assim o é ainda hoje.